Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Eu estive no primeiro Tecnovasc também. Era um momento difícil da minha vida. Minha mãe tinha acabado de falecer. Mas é sempre bom rever os amigos aqui do Espírito Santo. Eu não tenho conflito de interesse relativo à minha apresentação, a não ser a satisfação de estar aqui. Bom, primeiro caso, paciente de 26 anos, masculino, vítima de traumatismo por projétil de arma de fogo de alta cinética, fuzil 556, transfixante com orifício de entrada na região glútea direita e orifício de saída no terço proximal da coxa direita. Ele chegou bastante empocorado, sonolento, extremidades frias, taquicárdico, taquipneico, hipotérmico, pressão sistólica de 80, e o hospital não tinha instrumental cirúrgico vascular nem insumo, não tinha fio de prolene, não tinha prótese, não tinha catéter de fuga. E essa situação, essa ferida, orifício de saída, já com a artéria femoral ali reparada. O que fazer? O que os senhores fariam? Que letra? A, B, C, D ou E? Eu ouvi alguém falar chante. Essa é a resposta certa. Esse caso não fui eu que operei, foi um colega que tinha recém terminado a residência de cirurgia geral, estava no hospital sem condições de fazer e me ligou, falou: o que eu faço? Bota um shunt, manda para cá para a gente operar. Então foi a solução encontrada. Ele usou uma sonda traqueal número 10. Lembrando que as indicações para o controle de danos são pacientes instáveis, né, em situações de vasos calibrosos, lesão associada do torso, ou lesões de extremidades com fratura Gustilo 3, pacientes com a tríade letal do trauma, né, ou seja, apresentando hipotermia, acidose e já com coagulopatia, também está indicado. Limitações na infraestrutura hospitalar, como era aquele caso, limitações de insumo, de material, e, obviamente, que o treinamento é a formação do cirurgião para poder ser capacitado a fazer determinados procedimentos. Caso 2, 37 anos, feminino, vítima de trauma por PAF de baixa cinética, com ferida pérfuro-contusa na região anterolateral da coxa esquerda e saída posteromedial da coxa esquerda. Chegou corada, conversando, sem dor, extremidades aquecidas, sem sangramento ativo, frequência normal, temperatura normal, pressão arterial normal também. O hospital é um hospital de referência para emergência e trauma. O que seria a conduta de vocês? A, B, C, D ou E? O pessoal está em silêncio sepulcral. Eu vou adiantar. A conduta como o paciente estava hemodinamicamente estável, né, e você dispunha nesse hospital de angiotomografia, foi solicitar a angio-TC. Aí alguns vão perguntar, mas por que não arteriografia? Porque eu estudei isso anteriormente, quando eu estava na minha residência, na minha formação, e a indicação era de angiografia, né? Isso mudou recentemente, né? Com o advento da melhora do equipamento. Hoje em dia, a arteriografia deve ser reservada para uso adicional ao tratamento cirúrgico, ainda na presença de artefatos metálicos que dificultem uma adequada visualização das estruturas vasculares. Não estaria errado fazer a arteriografia, tá? Mas, se você dispõe desse método, é o de eleição hoje em dia. Aí, essa é a imagem da tomografia. E aí? O que fazer? Diante de mão dessa
desse exame? Exploração cirúrgica. O paciente mostrava uma pequena lesão na angio-TC, né, do trauma por PAF, e foi feita uma reconstrução vascular, nesse caso, pelo nosso anfitrião, o Dr. Eliud. Esse caso não é meu. Bom, lembrando que as principais ameaças do trauma são a exsanguinação e a isquemia do membro. A hemorragia tem que ter um tratamento temporário, segundo o PH-TLS, para a gente poder fazer o transporte desse paciente da via pública até o hospital. Então, pressão direta dígito manual, seguida de curativo com uma dessas estruturas, ou o torniquete. Protocolo da TLS, ABCDE, lembrando que na hemorragia de membro, às vezes, um trauma vascular, às vezes o C vem antes do A. Método de imagem somente se o paciente estiver hemodinamicamente estável. E, obviamente, que essas questões aqui, essas obviedades, você vai indicar de antemão a exploração cirúrgica. Só para lembrar os sinais soft e hard do trauma vascular. E também para lembrar as lesões de difícil acesso. Esse paciente aqui chegou com um torniquete, uma ferida por trauma de arma de fogo, com um fuzil 5.56 também, e chegou no hospital, na emergência, com um torniquete. Eu pedi, então, para tirar o torniquete na sala de emergência, para poder ver a lesão, né? E sangrava copiosamente, você não conseguia fazer nem com compressão de dígito manual, nem com curativos, você não conseguia parar esse sangramento. Então, eu mandei botar o torniquete de novo e nós subimos com ele para o centro cirúrgico com o torniquete. Ele apresentava uma lesão tangencial da poplítea, bem no oco poplíteo. Então, vocês podem ver, o projétil entrou aqui, percorreu o trajeto do vaso e saiu depois posterior, mais embaixo. Nós fizemos uma anastomose, uma interposição com safena reversa, uma anastomose proximal aqui, terminal, e a distal, como era muito no oco poplíteo, eu fiz infrapatelar e fiz uma anastomose término lateral. Aqui, professores, vem a anastomose proximal sendo feita aqui com triangulação de Carrel, em pontos separados, anastomose terminal, e aqui término lateral da anastomose distal. Esse outro caso é um trauma motociclístico. O rapaz resolveu botar 3 pessoas numa moto, deu bêbado, né? Deu no que deu. Fez essa lesão. Os senhores podem ver aqui a lesão, a secção da artéria subclávia e uma lesão também lateral da veia subclávia. Então, nós fizemos o desbridamento primeiro do coto trombosado da artéria, contundido e trombosado. Depois, nós fizemos uma interposição com safena e a correção também da lesão da veia. Aqui, só para os senhores verem que houve necessidade de seccionar a clavícula para poder fazer o acesso. Na verdade, eu peguei o cotinho quase entrando no tórax, quase eu tive que fazer toractomia nesse caso, porque peguei um pequeno segmento para poder fazer a anastomose proximal, mas o resultado foi bastante satisfatório. Agora o Ricardo Ocawa vai apresentar um caso muito interessante, que eu também tive a oportunidade de participar virtualmente, aproveitando que o Congresso fala sobre inteligência coletiva. Então, o Ricardo vai apresentar um caso de controle de dano muito interessante. Obrigado. Obrigado, Sarragoff. Obrigado, Eliud, pelo convite. Bom, esse caso, basicamente, foi um caso que apareceu na urgência. É baseado
que estou em desenvolvimento dela, que é hemostasia endovascular com balão oclusor para cirurgia de lesões de veia cava inferior, baseado no Riboa, né? Só que é uma adaptação do Riboa para veia cava. Eu coordeno um serviço na cidade de Divinópolis, que é interior de Minas Gerais, centro-oeste mineiro, incorpora 3 instituições, e um total de mais ou menos dá 1.400.000 habitantes na região. Então, nós temos uma casuística grande de trauma por arma de fogo, então é uma casuística assim, toda concentrada e direcionada para os nossos serviços lá. O caso, aqui ficou meio pequenininha a letra, mas é um paciente de 18 anos, né, sexo masculino, de entrada na sala vermelha do nosso hospital, com um relato de trauma, progressão de projeto de arma de fogo. Ele levou um tiro de uma arma calibre 380, mas usando um projetil de calibre 32, que é uma característica que tem dos traficantes de lá, diferente lá do Sarragov, que tem fuzil, tem tudo mais. Os nossos são mais pobres, então eles usam calibre diferente para arma diferente, então perde um pouco de potência. Foi um tiro dado a uma distância de 2 metros, de cima para baixo, orifício de entrada no precórdio, e o projetil não tem orifício de saída, localizado na gerota, na loja renal direita. A admissão apresentava estável, hemodinamicamente estável, respirando ambiente. Ele teve uma drenagem de 1 litro de sangue, pelo drenagem de tórax que foi feita na cidade de origem, num período de 1 hora, mas aí estabilizou nesse momento, estava normotenso, consciente, e o orifício de entrada aqui, próximo ao quarto espaço intercostal. Com essa estabilidade dele aqui, baseado na TLS, né, nós conseguimos ter tempo de fazer uma propedêutica. Foi realizada uma angiotomografia de tórax e abdômen, que evidenciou hemotórax moderado, o projetil na projeção do rim direito, sem evidência de hemoperitônio significativo, né, e foi chamada a avaliação da cirurgia vascular. Então, eu fiz uma reconstrução 3D, né, do curva de MPR, né, usando o programa Horus, e foi verificado em trajeto descendente do projetil uma lesão de 26 milímetros na veia cava inferior, tamponada em sua porção retrohepática, tamponada pelo próprio hematoma. Aqui a característica, o tamanho da lesão, que é bem significativo, e que somente o hematoma, esse hematoma aqui que vinha do tórax, direcionava para cá e tamponava esse orifício que era grande. Então, assim, eu tenho formação de cirurgia cardiotorácica, eu fiz avaliação torácica do paciente, junto com a cirurgia torácica. Eles queriam abordar diretamente o paciente inicialmente, mas qualquer abordagem inicial direta no tórax ou abdômen ia causar uma pressão negativa, de tamponar, e o paciente iria a óbito em poucos minutos, né, pelo tamanho da lesão. Com a ANGTC, foi realizada a reconstrução, medidas da lesão. Nós tivemos a medida, tinha aproximadamente 2,6, 2,3 de diâmetro, e tiramos como referências anatômicas as distâncias dela em relação à veia hepática e outras estruturas anatômicas próximas, para ter uma referência anatômica de distância. Aí, nesse momento... Não passou. Isso. Orifício de entrada. Aqui as características mais da ANGTC, lesão tamponada. O que é que nós utilizamos? Essa técnica de hemostasia endovascular com balão oclusor, a gente chama de RIBOC, foi baseada no Riboa, que é a oclusão com o balão de acomodação em aorta. Lá no exterior é muito usado o Riboa, principalmente pela característica de balão que tem especificamente para o Riboa, pelo padrão de calibragem dele ser menor. Aqui nós usamos uma adaptação. Então, o balão utilizado é o balão oclusor, que nós usamos para acomodação de prótese aórtica, né? Perfil grande, perfil 12F, e ele consegue variar de 10 a 46 milímetros de diâmetro, ou seja, conforme o volume que você injeta, você tem uma variação de diâmetro. E é importante lembrar que ele é complacente, ou seja, quanto maior o diâmetro, mais rígido ele fica, quanto menor, mais complacente, então ele permite uma passagem parcial de fluxo de sangue lateralmente aqui, né? Centímetros de shaft, e navega no fio guia 0,035. Nesse momento aí, foi que eu chamei a pedir ajuda lá no nosso grupo, liguei para o Procópio, discutimos o caso, o Procópio falou, não, o único doido que mexe com isso é o Sarragov. Liga para o Sarragov lá, uma oportunidade de conhecer o Sarragov. E nessa oportunidade, nós discutimos, eu perguntei para ele quanto a possibilidade de fazer essa oclusão endovascular para controle da hemorragia antes do procedimento em si. Então, aqui, mostrando a introdução do catéter, botamos um catéter centimetrado, a referência que nós tínhamos era da veia hepática, né?
e tinha uma medida exatamente da distância com a veia hepática, e aqui o posicionamento do balão, ali, o posicionamento do balão em relação à veia hepática. Então, aqui os limites proximal e distal do balão, ele tinha um comprimento que ia além com a margem de segurança e cobria a lesão, e nós fizemos a insuflação dele, e tinha medida da veia cava em várias posições do paciente. E durante a cirurgia também, eu entrei com o aparelho de ultrassom em sala para ver a medida da cava dele, e utilizávamos de métodos de monitorização da PVC para ver tempo de oclusão, tempo de permanência do paciente com oclusão total de cava e o diâmetro que nós íamos manter naquele momento. Aqui o balão de acomodação, né? O balão basicamente, o balão de aorta, aqui o posicionamento do catéter, aqui na hora que ele passou pelo projetil. O projetil estava mais baixo, um pouquinho próximo à loja renal, a lesão estava mais para cima um pouco. Aqui a exibição, a rafia da lesão já com o balão passado. Após o balão passado, o cirurgião pôde fazer uma incisão, a incisão acessa em L, em que a gente faz a exposição completa do fígado, pode fazer uma dissecção bem tranquila com a exposição, quando eu soltar o ligamento falciforme, exposição da cava retrohepática muito fácil, e não teve sangramento nenhum. Aqui a gente mostra na área da lesão ali, a gente consegue ver aqui os orifícios causados aqui próximo, a cava próxima, suturada, e totalmente exsangue, com balão insuflado nesse momento. O cirurgião geral vibrou com isso, não precisou de passar satinhas que nem nada, nem laçada, ele já entrou direto com a referência ali para fazer a sutura. Aqui no pós-operatório, a visão da imagem só com a pequena cicatriz, o tipo de incisão que fizemos, incisão em L, né, no paciente. O paciente evoluiu sem hemotransfusão, não fez hemotransfusão nenhuma durante o período de toda a internação, manteve 12 horas na UTI, 48 horas de enfermaria, e alta hospitalar após esse período todo com 72 horas retirado do dreno pós-trauma. Então, assim, foi importante, não só para salvar a vida do paciente nesse momento, comparativamente ao tratamento convencional, além ao alto índice de mortalidade, de morbidade que é associado a esse tipo de lesão, a economia que se teve comparada com o tratamento convencional foi aproximadamente 70%, comparado tanto com o SUS quanto com saúde suplementar. Agradecer o Sarragoff a ajuda. Depois vou passar a palavra para o Ricardo. Xará. Bom dia. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite. E, bom, pelo tempo e tudo, eu vou adiantar para a gente ver alguns casos. Eu optei por separar alguns casos, mas para a gente ver quais agentes simbolizantes a gente poderia usar em algumas situações. Eu só não estou conseguindo. Pronto. Então, o trauma é uma doença de dente jovem, ela impacta de forma importante na produtividade, muito mais que doença crônica. Os acidentes e as agressões são as causas principais. E a gente vai ter os pacientes que vão ter uma síndrome isquêmica ou hemorrágica. A isquêmica ela vai se parecer muito com a oclusão anterior aguda, o tratamento vascular cabe, mas não é tão factível ou realizado, então a gente vai acabar passando mais para a síndrome hemorrágica, que e concentrar na embolização, que consiste na oclusão de algum vaso ou do fluxo para um órgão através da via endovascular, guiada por imagem. A gente tem que olhar a história clínica, como toda doença, ter exames de imagem, como o Sarragoff mostrou para a gente, é importante, para a gente definir qual é o nosso foco, onde está o possível sangramento e o que a gente vai usar para já ter um pouco de arsenal. E aí, passando para os agentes, a gente tem vários. Os particulados, que o mais comum são as partículas de PVA ou mesmo o gelfuan, eles são muito interessantes, porque o gelfuan está super disponível, você consegue uma oclusão temporária mais proximal e as partículas, você tem vários tamanhos, você consegue chegar bem fundo, é muito bom para quando você tem sangramento de parênquima. Então, a gente vê nesse caso aqui um paciente com trauma hepático contuso, nessa arteriografia hepática a gente vê 2 blushes, essas áreas mais escuras, isso é uma fase mais tardia parencomatosa. Aqui na portografia não teve sangramento, mostrando que era o principal via arterial. E aqui a gente optou por embolizar por gelfuan toda a artéria hepática direita, e aqui o resultado final mantendo
a gasodenal, a hepática e a esquerda. Bom, os agentes líquidos, né? A gente usa muito para escleroterapia, mas aqui a gente vai usar mais, principalmente no trauma cola. A gente pode usar os polímeros como ônix, fio, mas a cola é um agente muito interessante. Ele é bom para usar em situações que tem muito lesões de alto fluxo, quando nós temos fístulas, podemos usar para preencher pseudoneurismas, mesmo aneurismas, e até em sangramento de órgãos sólidos. A principal vantagem da cola é que ela é muito rápida. Então, a gente vê esse paciente fez uma biópsia renal, teve uma hematúria, a gente viu na arteriografia um pseudoneurisma, a gente foi super seletivo, e a gente usou cola, um procedimento rápido, barato, e com um ótimo resultado e manutenção do resto do parênquima. Bom, essa daqui é um paciente de um trauma crônico, teve uma tumoração pulsátil, paciente mais simples, demora para procurar, já chega, né, com a coxa super grande. Quando a gente foi ver, tinha um pseudo de femoral profunda. Isso no Hospital das Clínicas, a gente não tem tanto material e a gente optou por usar cola e vocês podem ver, um procedimento também foi rápido, foi tranquilo, com ótimo resultado, exclusão do pseudoneurisma. Esse é um outro paciente de trauma pélvico, a gente vê lá embaixo um sangramento. Então, fomos de forma, novamente, super seletiva, injetamos cola e cessou o sangramento. Bom, as molas são dispositivos metálicos, elas têm como objetivo ocluir o vaso, elas podem ter ou não fibras, né, que vão aumentar a trombogenicidade. E a gente tem os plugs, que eles são molas de formato diferente, poderíamos dizer, mas também tem a mesma função. As molas, as pessoas gostam muito de usar mola, porque ela, de certa forma, a gente pode dizer que é mais segura, é menos complexa. Mas a mola tem algumas particularidades. Ela vai ocluir o vaso principal, e pode ser usada principalmente para preencher, né? Preencher aneurismas e pseudoneurismas. Esse é um caso, eu não tenho a primeira imagem, mas um paciente teve um trauma renal, hematúria, na tomografia tinha 2 pseudos. Isso aqui a gente embolizou o primeiro com mola e depois embolizou esse segundo. Esse caso foi no hospital. Eu acho que provavelmente eu tentaria usar uma cola, mas a mola ficou bem adequada, como vocês podem ver aqui, com manutenção do fluxo para o restante do parênquima, mostrando no rim 2 formas de tratamento com 2 agentes. Bom, isso aqui é só para chamar a atenção, um paciente com sangramento digestivo pela colostomia, e a gente injetou, viu um blush, quando a gente passa e vai mais seletivo, ele aumenta, e aí agora a gente consegue ver um pseudo. Então, o que a gente fez? Esse é um detalhe importante da mola. A gente passou a lesão, colocou uma mola antes e uma depois da lesão. Se eu coloco só antes, eu posso ter um reenchimento retrógrado e manter o sangramento. E os stents revestidos, que eles são, pode ser balão expansível, autoexpansível, a maior vantagem deles é a manutenção do fluxo do vaso, né? Não é o mais ocluir, é manter. Então, quando tem vaso, não pode ocluir. Então, isso aqui é uma lesão quase aqui do tronco braquicefálico, né? Então, a gente cobriu com stent, como era veia, a gente optou por ocluir a jugular. Isso aqui é um pequeno pseudoneurisma, olha como que as lesões podem ser pequenas. Também colocamos um stent na artéria subclávia. E essa lesão também é um paciente de um trauma crônico, com uma fístula carotídeo jugular, onde a gente implantou um stent revestido e conseguimos manter o fluxo e fechar a lesão. E esse aqui é o último caso que a gente teve. O pessoal implantou um catéter de hemodiálise aqui na artéria subclávia. E aí a gente veio, colocou um stent. Quando a gente tirou aí o paciente mexeu, né? Mas a imagem não ficou boa. Mas quando a gente tirou o catéter sangrando, a gente tinha mantido um guia, né? Para não perder. Voltamos com o catéter, pusemos outro stent e a gente conseguiu parar esse sangramento, que de outra forma seria uma toracotomia. Então, só concluindo, o tratamento endovascular é factível, é cada vez mais realizado, com menor morbidade, a gente consegue ter um controle muito maior, e eu acho que, por várias vezes, ele vai poupar o paciente de um procedimento bem maior. Muito obrigado. Bom, brilhante a condução dos casos, a gente sabe que a endovascular tem um papel importante no trauma, né? Infelizmente, nem todos os serviços têm disponível. E gostaria agora de dar a palavra para Bom dia a todos. Lembrando da realidade da 95%, talvez, das nossas instituições, né, em que a vascular não está presente,
quiçá, talvez um vascular presente na instituição. Então, eu queria só levantar duas questões aqui para o doutor João. Parabenizar a questão de mostrar o shunt, o controle de dano, né, no trauma, que é factível e as pessoas, quando pensam em controle de dano, esquecem que isso pode ser feito na vascular também, né? Ao doutor Ricardo Okawa, numa situação em que o senhor tivesse sem a disponibilidade da endovascular, com aquele caso que o senhor mostrou, como você agiria? Qual a sua conduta naquele caso sem a vascular? Obrigado pelo comentário, sem dúvida nenhuma que eu procurei até explicar, né, as indicações do controle de dano, no caso de um paciente vítima de uma lesão vascular traumática de membro, no caso, né? E é um recurso que a gente tem. Isso pode ser utilizado, como eu disse, não só como aquele caso que eu recebi o paciente, né, transferido, mas pode ser feito pelo próprio vascular, se não tiver um estado hemodinâmico adequado naquele momento, que é um procedimento que vai salvar a vida do sujeito, né? O objetivo é dar uma segunda chance para ele. E vou passar para o Ricardo responder a pergunta. Bom, seria muito mais dramático mesmo, né? Eu tenho a formação minha, eu fiz cirurgia geral, eu era cirurgião do trauma. Então, a abordagem clássica nesse caso seria uma tóraco-fibrinolaparotomia lá, extensa, e você já entraria fazendo controle pré e pós, né? Pegando a cava infradiafragmática e a cava mais baixa para poder depois ter tempo de secar o fígado, se tiver esse tempo. Porque a manobra para você deslocar o fígado, principalmente da direita para a esquerda, ou soltar o falciforme, demanda tempo. E, geralmente, esse tempo, o sangramento, geralmente, nesse tempo, a mortalidade é mais de 80%. Então, a abordagem seria clássica, seria essa aí. Eu acho que ele queria saber sobre uma técnica endovascular naquele caso, é isso? Se não tivesse... se não tivesse. Isso. Mas o meu questionamento aí, eu coloco a situação. Controle de dano. Esse paciente, em tese, estava hemodinamicamente estável. Aí fica a minha dúvida. Abordar ou não essa lesão naquele momento? Ele fez anjo-TC, estava estável, você teria até 12, 24 horas para transferir ele para um centro que teria condições de mexer nele, porque ele estava numa estabilidade que permitiu isso. A gente conseguiu intervir 12 a 18 horas depois do trauma. Mas a estabilidade dele permitia que se fizesse essa abordagem, mas não impedia que não se fizesse ela, porque era um temperamento só para um coágulo, na verdade, mesmo ali. Né? Mas aí, se você tivesse possibilidade de transferência, era possível. Esse caso, o que o Ricardo operou, como ele falou logo no início da apresentação dele, era um projeto de arma de fogo de baixa velocidade, eram 32, né? 32? E então, assim, ele teve essa oportunidade, não precisou, não havia instabilidade, ele teve a oportunidade de pensar no caso, inclusive, ele tinha programado para operar no dia seguinte, acabou esperando mais 24 horas por questões de material, né? A minha ideia inicial nesse caso, como a lesão era justa hepática, a minha, que até falei com o Ricardo, era entrar por baixo e por cima com um duplo reboa, um double reboa, né? Porque eu tinha medo que quando ele fosse abordar tivesse um sangramento muito grande e o acesso, como ele é um acesso difícil, ele não tivesse o controle à mão adequadamente. Mas o Ricardo brilhou, né, colocou o balão recobrindo ali a lesão toda e vocês viram, não teve nem transfusão sanguínea do paciente, o paciente ficou 24 horas só no CTI. Né? Obrigado. Vamos abrir a plateia? Pergunta? Infelizmente, não vamos poder abrir para a plateia, porque senão vocês vão ficar fora do sorteio do iPhone 13 Max. Ok. Ok? Agradecemos a mesa. Obrigado.